Bom, senhores, vamos lá então agora a resolução dos exercícios referente às aulas 13 e 14 aí da frente A, finalizando o livro 2 para nós, dentro dessa parte de deslocamento, velocidade e acelerações vetoriais. Então vamos lá. O exercício 1 fala o seguinte: o corredor partindo do ponto A, indicado na figura, percorre em 40 segundos, no sentido anti-horário, a metade de uma pista circular de raio igual a 100 metros, mantendo a velocidade escalar, ou seja, o valor dela constante. Adotando-se π igual a 3, a velocidade vetorial do corredor no instante em que passa pelo ponto B apresenta as seguintes características. Olha só, agora ele não perguntou a velocidade vetorial média, não vou fazer V é igual delta R sobre delta T, não. Eu vou tentar descobrir qual é a direção, o sentido e o valor da velocidade quando ele está passando pelo ponto B. Então vamos ver a figura. Tem lá uma circunferência de raio 100 metros. Eu sei que ele inicia no ponto A, vai girar no sentido anti-horário. E ele quer saber qual é a direção, sentido e valor da velocidade no ponto B, quando o corredor passa pelo ponto B. Bom, direção e sentido já está claro para nós, né? Como a velocidade é tangente ao movimento, essa direção é vertical, lembre-se, direção é da reta, e o sentido, que é da seta, é para cima. Então já dá para jogar algumas alternativas fora, né? Se a gente olhar lá, ele está comparando com os segmentos AC e BD, ela está paralela ao segmento AC, né? Que é vertical também. Então eu tenho que pegar a direção AC e o sentido indo de A para C, que ele aponta para o ponto C, né? Então seria a alternativa A ou a alternativa D para nós. Aí agora a gente precisa descobrir o valor. O valor, como ele garante que o valor é constante em todos os pontos, então a gente pode usar a formulinha da velocidade média para tentar descobrir o valor dessa velocidade e já entendendo que é a própria velocidade vetorial para nós nesse caso, né? Só que olha lá, esquece agora A e B. Olha o que ele falou no texto, que ele percorreu em 40 segundos metade da pista. Se eu fosse calcular o comprimento total da pista, eu iria fazer 2πr, o comprimento da circunferência, né? Como eu quero metade, significa que o ΔS é o comprimento dividido por 2. Comprimento da circunferência é 2πr, então seria 2πr dividido por 2. A hora que eu corto 2 com 2, a gente chega que o ΔS é o π vezes o raio, certo? Então, jogando os valores, ó, o π ele pede para considerar 3 e o raio da trajetória vale 100 metros. Portanto, 3 vezes 100, a gente chega que essa ΔS que ele percorre indo de A até C é de 300 metros. E em quanto tempo mesmo? Em 40 segundos? Então ficou fácil, né? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. O ΔS nós acabamos de descobrir, ele vale 300 metros. E o tempo ele deu no texto, vale 40 segundos. 300 por 40, um zero corta com um zero, vai ficar 30 por 4, que daria 7,5 metros por segundo, que dá a alternativa D de dado. A intensidade é a da velocidade média, que é 7,5, direção da reta C, sentido de A para C, naquele instante que ele está em B. Fechou? O exercício 2. Bora, vamos lá. Os pontos A, B, C e D estão na superfície da Terra, suposta perfeitamente esférica. Para resolver a questão, leve em conta apenas o movimento de rotação da Terra. Os pontos A e B estão na linha do Equador em longitudes diferentes. Os pontos A, C e D estão no mesmo meridiano. O ponto C está a 20 graus de latitude norte, enquanto o ponto D tá faltando ali, em 20 graus de latitude sul. Sobre as velocidades desses pontos são feitas as seguintes afirmações. Antes de a gente continuar, só toma cuidado, arrume o desenho de vocês. No desenho de vocês aí, o ponto A e o ponto B estão no mesmo ponto. O ponto B não está no mesmo ponto de A, né? Eles estão na mesma latitude, porém com longitudes diferentes. Então o ponto B é lá para frente, no outro meridiano, tá? No mesmo meridiano aí só teria os pontos C, A e D. Um 20 graus a norte, outro 20 graus a sul. Aí ele dá 4 afirmações aí, falando que VA é igual a VB e que VA é igual a VB. A diferença é que uma tem setinha em cima, outra não. Então toda vez que tem setinha, eu estou querendo falar que os vetores são iguais. Direção, sentido e o valor. Quando não tem setinha em cima, eu estou falando do escalar, ou seja, apenas os valores, certo? Então vamos lá, ó. Olhando para essa figura, nós vamos tentar ver de cima, como se a gente estivesse olhando o globo terrestre de cima, olhando pelo Polo Norte. Nós vamos ver 3 circunferências, né? A circunferência onde está o ponto C, olha lá, ó, vendo de cima. Eu tenho aquele raierrinho, ela é uma circunferência menor, e a velocidade daquele ponto é tangente à sua circunferência, seria aquele vetor VC.
Vou pegar a circunferência do meio agora, os pontos A e B. É uma circunferência maior, portanto o raio eu estou chamando de errão. E aí eu tenho a velocidade VA, que é tangente lá no ponto A, e a VB, que é tangente no ponto B. Percebam que A e B estão em direções e sentidos diferentes nesse caso, né? E a circunferência lá do ponto D, que tem o mesmo raio que o C. Pião, o que me garante que o raio é o mesmo, que a circunferência é a mesma? Porque eles estão na mesma latitude, né? 20 graus, um para norte, outro para sul. Mas determinaria para nós a mesma circunferência, o mesmo raio. E a velocidade VD, que é tangente no ponto B, ponto D. Olha só, quando a gente calcula a velocidade, a gente aprendeu no movimento circular nas aulas anteriores aí, que é 2π vezes o raio vezes a frequência de giro. Só que, obviamente, que todos os pontos estão girando com a mesma frequência, né? Se a gente ficar parado em cada um dos pontos, o dia demora 24 horas para nós. Então, o tempo para se dar uma volta é o mesmo. Então, a frequência já não importa para nós. O que importa é apenas o raio. Aonde eu tenho maior raio, obviamente, eu tenho maior velocidade. Dessa forma, a gente pode afirmar, então, que a velocidade do ponto C e a velocidade do ponto D, percebo que é sem setinha, são iguais. Ou seja, eu estou falando que os valores são os mesmos. Só que se a gente olhar o vetor C e o vetor D, como eles estão no mesmo meridiano, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, além de ter valores iguais, eles têm direções e sentidos iguais. Então, eu posso falar também que o vetor VC e o vetor VD são iguais. Olha entre A e B. O valor de A e de B são iguais, sem setinha, apenas o valor, porque eles estão sujeitos ao mesmo raio. Porém, eles estão com a mesma direção, mesmo sentido? Não estão, né? Na figura parece perpendicular, mas a gente não tem garantias, tá? Ele não falou de ângulo, eu que desenhei dessa forma. Mas estamos vendo que tem direções e sentidos diferentes. Então nós vamos ter que falar que os vetores VA e VB são diferentes, eles não são iguais. E obviamente que se eu comparar os VA, ou as velocidades VA e VB com as velocidades VC e VD, A e B é maior que C e D, por ter maior raio, certo? Então analisando o item 1, a velocidade de A e a velocidade de B, os valores são iguais? Acabamos de ver que sim, né? Tem o mesmo raio, então o item 1 é verdadeiro. O 2, o vetor velocidade de A é igual ao vetor velocidade de B? São diferentes, né? Eles têm direções e sentidos diferentes apesar do mesmo valor. Então eu não posso falar que são iguais, é falso. VA e VC são iguais, o valor numérico? Olha lá, o VA é um raio errão, enquanto o VC é um raio errinho. Então, na verdade, a velocidade de A é maior que a velocidade de C, né? Então, esse é falso. E o 4, que o vetor VC e o vetor VD são iguais em valor, direção e sentido. Isso está correto, né? Nós já analisamos. Então, isso dá verdadeiro 1 e 4. A alternativa correta para nós seria a alternativa C. Belezinha nesse? O 3. O exercício 3 fala o seguinte. O maior campo de testes de veículos da América Latina, localizado na cidade de Indaiatuba, São Paulo, tem a forma circular, cujo diâmetro mede aproximadamente 1,4 km, ou o equivalente a 1.400 metros. Se o diâmetro é 1.400 metros, o raio, metade, 700 metros. Suponha que o carro gaste 100 segundos para completar uma volta nessa pista e mantenha constante a velocidade escalar. A aceleração centrípeta do movimento do carro é em metros por segundo a cada segundo, aproximadamente. Então, percebo que ele quer aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta depende da velocidade, certo? Então, vamos lá. O π ele pediu para considerar, como ele não deu, a gente vai considerar 3,14, e tirando o raio, já que o diâmetro é 1.400 metros, o raio seria 700 metros. Da equação do movimento circular, nós sabemos que velocidade é 2πrf, mas eu não tenho a frequência. Ele deu período, tempo para completar uma volta. Lembra que período é o inverso da frequência e vice-versa? Se a frequência está em cima, o período aparece aonde? Embaixo, né? Então a velocidade pode ser calculada também por 2πr sobre tesão, que é o período. Vamos jogar os valores? O π nós vamos colocar como 3,14. O raio vale 700 metros. E o período, no texto, ele garantiu que vale 100 segundos. Então, corta 2 zeros em cima e embaixo, você vai fazer 2 vezes 3,14 vezes 7, que vai dar um valor próximo de 44 metros por segundo. Como eu quero aceleração centrípeta, ó, aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então vamos jogar lá. Ó. A velocidade, ela vale 44 ao quadrado, e o raio nós vimos que vale 700 metros. Fazendo essa conta, nós vamos chegar que a aceleração vale aproximadamente 2,77 metros por segundo a cada segundo, que dá a alternativa C. Moleza? E vamos finalizar no quarto exercício, né?
Olha lá, arrancadas ruidosas, freadas violentas e curvas fechadas percorridas por carros a alta velocidade devem ser evitadas por causarem desconforto aos passageiros desse veículo e, principalmente, por serem manobras arriscadas. Suponha, por exemplo, que um veículo percorra no sentido de A para C a pista esquematizada na figura a seguir. Então a pista é essa daí. Essa pista é constituída por um trecho retilíneo AB e uma semicircunferência BC de raio 100 metros. A velocidade do veículo no ponto A é 30 metros por segundo. E o motorista, pelas razões expostas, quer fazer o percurso em que a aceleração não exceda, 4 metros por segundo ao quadrado em módulo. No item A, calcule a velocidade máxima em que o carro deve percorrer o trecho BC. Então, senhores, na verdade faltou o 100 que eu não li aí, Quer fazer o percurso sem que a aceleração exceda 4 metros por segundo ao quadrado, ou seja, não pode ser maior que esse valor. Então, primeira coisa, calcular a velocidade máxima com que o carro deve percorrer um trecho. Na curva, o trecho BC é curva, a aceleração é a centrípeta, que é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Nós conhecemos a aceleração máxima, vale 4, não pode ser maior que esse. E o raio da trajetória vale 100. Portanto, 100 que está dividindo passa multiplicando, 100 vezes 4, a gente vai chegar que o v quadrado é igual a 400 e que, portanto, a velocidade vale raiz de 400, que seria 20 metros por segundo. Essa é a máxima velocidade que ele pode exercer. Mais que isso, a aceleração fica maior e aí o carro tende a derrapar, não consegue segurar na pista. Fechou? O item B. O item B ele fala o seguinte na questão 4. Supondo que o veículo chegue no ponto B com uma velocidade superior à calculada no item A, acionar os freios seria adequado? Essa decisão poderia trazer mais riscos? Vamos pensar, senhores. Se ele chegar lá no ponto B, vou colocar depois do ponto B um pouquinho, tá? Já fazendo a curva. Se ele chegar nesse ponto com uma velocidade maior do que ele tem, a tendência é que o cidadão queira frear. Se ele frear, além dele ter a aceleração centrípeta que está mudando a direção do vetor velocidade, pois ele faz curva, ele vai ter uma desaceleração contrária ao movimento, uma aceleração tangencial para diminuir o valor da velocidade, ou seja, estaremos sujeitos, além da aceleração centrípeta, também a aceleração tangencial. Isso significa que tendo duas acelerações, nós teríamos uma aceleração resultante delas, que é o nosso gama, a aceleração vetorial. A gente lembra que para calcular essa aceleração a gente usa um teorema de Pitágoras? Porque se eu descer aquele vetor azul, ele forma um triângulo para nós, Então a tangencial e a centrípeta são as chamadas componentes, seriam os catetos. E nós sabemos que num triângulo a hipotenusa é sempre maior que os catetos, Então com certeza o gama é maior que a centrípeta, que nós já vimos que só pode valer 4, e maior que a tangencial. Isso significa que se ele está entrando agora, freando, ele entra com uma aceleração maior do que 4 metros por segundo ao quadrado, significa que essa aceleração não vai ser suficiente, aliás, vai ser excedente, fazendo com que o carro derrape nessa pista. Então isso não seria apropriado. Então a resposta seria arriscado pisar ao freio enquanto se faz a curva, pois a aceleração resultante, devido à tangencial e à centrípeta, seria maior que a máxima, já que a centrípeta tem o seu valor máximo, o que faria o carro derrapar. Fechou, meninos? Nesse ponto, para você frear, o adequado seria você tentar manter o carro em linha reta, fazer uma reta nessa curva, aproveitar os espaços, freia um pouco e faz a curva novamente. Ou o melhor de tudo era não entrar com uma velocidade maior do que a máxima aí. Bom, um bom estudo para todos aí, bom descanso e nos vemos na próxima. Até mais.